da nossa paróquia e da prelazia em iniciarmos os festejos de Nossa Senhora Aparecida, nossa padroeira. Este momento foi preparado durante todo o mês de setembro com a novena perpétua que aconteceu nas comunidades, depois a celebração nos setores. De fato, o povo de Deus tem uma veneração e um amor profundo e significativo para com a Mãe de Deus, porque nada mais importante em nossa vida do que o amor materno, que nos gerou, que nos alimentou, cuidou de nós, nos protegeu durante toda a nossa vida. E esta experiência materna que está em nossa base de vida, o povo cristão, particularmente nós católicos, encontramos em Maria, Mãe de Jesus, a quem o próprio Jesus, entregando a sua mãe ao discípulo amado, e ele a levando para casa, cuidando dela, deu-nos a sua mãe como nossa também. Em Nossa Senhora Aparecida, aprofundamos a experiência do amor materno. E nestes dias em nossa paróquia, haveremos de aprofundar à luz da palavra de Deus esta experiência, porque celebrar a padroeira é um momento de graça, é um momento de evangelização, é um momento oportuno para acolhermos a palavra de Deus em nossa vida, é um momento muito especial para também vivermos o Evangelho a partir da solidariedade, da partilha de nossos dons e de nossos bens. Hoje temos uma festa também muito significativa para a religiosidade do nosso povo, que é a celebração dos Santos Anjos. Os anjos, esta celebração, ela entrou no cânon romano em 1615. E nos ensina que a obra da criação de Deus, Deus, o Criador de todas as coisas, de um lado, a criação de Deus tem esta dimensão real, física, esta experiência concreta, visível, que vivemos, a nossa vida, o universo, a natureza, a casa comum, onde Deus nos colocou todos os seres. Então este é um lado visível, palpável, material da criação de Deus. Mas a celebração dos santos anjos da guarda, que também são criaturas divinas, expressa o lado imaterial da criação de Deus, onde nós fazemos esta experiência de fé
através do nosso sentimento interior, na oração e na inspiração do Espírito Santo. Celebrando os santos anjos da guarda, nós expressamos que nós entendemos que eles são os comunicadores da vontade de Deus para nós. Eles estão conosco, caminham conosco, vão à nossa frente, nos protegem, nos livram de todos os perigos, apontando o caminho para o céu, o caminho da nossa salvação. Todos certamente já fizemos experiências concretas sobre o livramento de Deus através dos seus anjos. Quantas vezes fomos libertos e livres de perigos, de tentações, de tantas coisas, quando estamos atentos à ação de Deus, aos sinais de Deus em nossa vida. Os anjos de Deus só querem o bem para nós, caminham conosco, eles são a própria experiência e vivência de Deus que nos comunica através da sua palavra. A palavra de Deus é uma comunicação concreta da vontade de Deus através dos seus anjos. Mas também sabemos que, em se falando desta realidade, existem também os anjos maus, que são aqueles tentadores que querem nos tirar do caminho da verdade, da justiça, nos fazer cegos e surdos à vontade de Deus. E quantas vezes fragilizamos e entramos também no caminho da sedução que estes anjos estão a serviço. Mas é necessário crer que o poder de Deus é maior que toda a experiência do mal que nos rodeia e até do mal que praticamos. O amor de Deus é uma experiência concreta, viva. A palavra de Deus hoje, a primeira leitura do livro do Êxodo, nos fala que Deus enviou os seus anjos à frente do povo que caminhava no deserto, apontando o caminho da busca da terra prometida. Então, o meu anjo irá à vossa frente e conduzirá todos vocês, amorreus, hititas, ferezeus, cananeus, hebreus. Eu os conduzirei, eu os livrarei de todos os males dos inimigos e dos adversários. Nenhum povo ou nenhuma situação poderá interromper o projeto de Deus, dos quais os seus anjos protegem o seu povo no deserto, caminham à sua frente, apontam o caminho. O Evangelho de hoje nos traz aquele contexto da disputa dos apóstolos sobre o poder. Quem será maior no reino dos céus? Então, diante desta questão, desta cobiça
que não é coisa de Deus. Certamente os apóstolos aqui estão numa experiência de tentação, né? Então Jesus coloca no meio deles uma criança, o faz sentar em um círculo e faz todos olhar para uma criança, para um menino. A criança, naquela realidade social, cultural e religiosa, não tinha valor nenhum. Então Jesus diz que o maior no reino de Deus é aquele que se faz como uma criança. Se vocês não se converterem e não vos tornardes como crianças, não entrarão no reino de Deus. A criança, ela vive uma realidade de total dependência dos seus progenitores. E a criança, ela é também verdadeira e transparente. Com este ensinamento, Jesus nos ensina que ser como uma criança é sermos dependentes de Deus em tudo, como uma criança é plenamente dependente e confia plenamente nos seus progenitores. A criança, ela é transparente e verdadeira. Dificilmente uma criança mente. Uma criança, na sua naturalidade e na sua espontaneidade, sem coação alguma, ela expressa a verdade que está nela e é transparente. Também nós, em nossa fé e nosso testemunho cristão, devemos viver esta transparência em nossa vida, esta sinceridade, esta honestidade em relação a Deus. A criança, portanto, plenamente dependente e transparente, ela é modelo de confiança, onde busca a proteção nos seus progenitores, e nós também devemos buscar em Deus a nossa proteção, a nossa confiança. E até popularmente nós falamos que uma criança é um anjo. Não é assim? É um anjo. Exatamente por causa, não porque uma criança é inocente, não é isso, mas por causa da fragilidade que uma criança, se não for cuidada, amada e protegida, ela não vive. Assim também é o amor de Deus para conosco. Nós não temos vida sem o amor de Deus, sem a sua proteção, sem o seu amparo, a sua presença que nos edifica. Muito bem, nós estamos nos festejos de Nossa Senhora e Maria, ela é aquela que recebeu a visita de um anjo chamado Gabriel, que trouxe a ela uma boa notícia de ser a mãe do Filho de Deus, a agraciada, que geraria em seu ventre o Filho de Deus, e ele chamaria Emanuel, o Deus conosco. Maria acreditou, deu o seu sim, de forma simples, confiante, porque sabe que se essa notícia é verdadeiramente de Deus, só fará o bem a ela e a toda a humanidade. Maria, portanto, ela é também a expressão de uma mulher mensageira de Deus. Não só gerou Jesus no seu ventre,
mas foi uma pessoa que, vivendo a sua fé, a sua fidelidade a Deus, e tornando-se a fiel discípula, a primeira cristã, ela só trouxe boas notícias para aqueles que vão se despertando para a fé em seu Filho Jesus. Nós também precisamos vivenciar em nosso comportamento cristão a dimensão angélica, porque o anjo é o portador de boas notícias, é aquele que vive a sua fidelidade a Deus na simplicidade. E a nossa vocação cristã é sermos mensageiros desta boa notícia, é anunciar o Evangelho, é também ir com o povo de Deus e muitas vezes à sua frente, apontando caminhos que levam para Cristo, que apontam para o céu, que constroem a nossa salvação. Então, celebrar os santos anjos da guarda é também entender que esta dimensão divina é também uma vocação para cada um que se desperta na fé em Cristo, que acolhe e faz a experiência do discipulado de Jesus. Precisamos anunciar boas novas, boas notícias, particularmente em nosso tempo, uma sociedade pautada no ódio, na divisão e na discórdia, e que tantas vezes também reproduzimos este comportamento em nossas comunidades. Nos descuidamos daquele anjo de Deus que está conosco e também aderimos àquele anjo do mal que quer mesmo nos desviar do caminho de Jesus Cristo. Então, queridos irmãos, silenciemos o nosso coração. Peçamos que o Espírito Santo de Deus coloque a simplicidade de uma criança, a transparência que existe nela, a verdade que existe nela em nosso testemunho, e sejamos, pela ação do Espírito Santo, portadores do amor e da mensagem de Deus para todos. Irmãos confiantes, apresentemos as nossas preces de filhos e filhas ao Senhor, nosso Deus, e vamos todos responder juntos. Por intercessão dos santos anjos da guarda, ouvi, Senhor, a nossa prece.